Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu olho para nossa história e não consigo apontar um começo exato, porque o que vivemos nunca foi feito de marcos grandiosos e sim de constância. Mais de 27 anos juntos não transformaram alguém acostumado um com o outro, mas alguém que escolheu todos os dias permanecer. Permanecer, mesmo quando era mais fácil se afastar, permanecer quando o cansaço aparecia antes da vontade, permanecer quando amar exigia mais do que sentir. E sabe, o que sempre nos uniu foi essa amizade sólida, silenciosa, fiel. A gente nunca precisou disputar espaço porque aprendemos cedo a dividir. E nunca tivemos medo de crescer juntos nem de mudar, porque entendemos que amar alguém é aceitar que o outro não vai ser sempre o mesmo e ainda assim escolher ficar. E a nossa cumplicidade nasceu disso, da confiança de que nenhum dos dois precisava fingir ser melhor do que era. Bom, eu sempre admirei o jeito como ela cuidava não só das coisas grandes, mas principalmente das pequenas. Do jeito que prestava atenção, que percebia quando algo mudava, que se antecipava sem invadir. E eu aprendi a cuidar também. Aprendi que amor não era discurso bonito, e sim companhia. E quando eu me tornei pai ao lado dela, tudo mudou em mim. Nosso filho não nasceu só do amor, ele nasceu da parceria, cresceu vendo respeito antes de ver romantização. E viu amizade antes de ver exigência. Olha, ele viu também dois adultos que erravam se acertarem. E sabe de uma coisa? Aquilo para mim era a maior prova de que estávamos no caminho certo. E nunca fomos um casal perfeito, mas sempre fomos verdadeiros e construímos algo que não se quebrava facilmente, porque tinha sido feito de paciência, e o que nos mantinha não era o medo de perder, e sim a certeza de que estarmos juntos ainda fazia sentido. Essa minha história não é sobre sorte, é sobre decisão. Sobre duas pessoas que se reconhecem, se respeitam e se protegem. Sobre um amor que nunca precisou gritar para ser ouvido. E principalmente sobre nós que não nos perdemos, mesmo depois de tantos anos. Bom, a Rafaela me conquistou ainda na faculdade. Foi amor à primeira vista, sabe? Daqueles que a gente não sabe explicar direito, só sente. E foi um encontro que eu só consigo definir como coisa do céu. Olha, eu vinha de um momento difícil, sabe? Eu tinha acabado de perder a minha mãe e a minha vida estava assim, ó, completamente de cabeça para baixo. Eu não tinha contato com o meu pai porque ele tinha sido um traidor, um homem que abandonou a família para morar com uma outra pessoa. E aquilo ficou marcado em mim, na minha mãe e no meu irmão Paulinho. E desde a separação deles, a mamãe sempre dizia que nós deveríamos ser homens decentes de caráter e nunca repetir o erro ou o exemplo de homens sem escrúpulos como nosso pai. E eu sempre priorizei a fidelidade, a parceria, e dentro do meu coração eu tinha só uma certeza: eu iria me dedicar à minha família de corpo, de alma, de espírito 100%. Olha,
seria 100% a minha esposa, os meus filhos, e assim eu segui. E com a Rafaela tudo aconteceu rápido e ao mesmo tempo de um jeito natural. E começamos a namorar. Eu fui à casa dela, ela conheceu o meu irmão e poucos meses depois já estávamos pensando em nos casar. E olha que nesse intervalo muita gente cruzou o nosso caminho, tanto do meu lado quanto do lado da Rafa, mas a gente estava firme no que queria, seguro do que estava construindo. E nesta mesma pegada, a mãe dela, a dona Maia, vendo que a gente estava se organizando para construir uma vida a dois, nos deu um terreno. E a partir dali, a gente correu atrás de tudo. Olha, contratamos pedreiros, acompanhamos cada etapa e vimos a nossa casa nascer e tudo ficou do jeito que a gente sonhou. Cada detalhe, sabe? Cada pedacinho era pensado, cada canto imaginado com carinho. E a obra ficou pronta em tempo recorde. E assim que terminamos, começamos a comprar os móveis e só então marcamos a data do nosso casamento. E nos casamos. E posso dizer com tranquilidade que foi uma cerimônia linda. Tudo exatamente como a Rafaela sonhava. Não faltou nada. Apenas a presença da minha mãezinha que, infelizmente, já não estava mais entre nós. Mas eu senti, sabe? Eu senti como se ela estivesse me abençoando para essa nova etapa da minha vida. E com o passar do tempo, o nosso relacionamento foi ganhando mais maturidade, a paixão continuava, mas ali agora já vinha acompanhada de responsabilidade, parceria e visão de futuro. A gente sempre se somou, sabe? Isso foi fato. Nunca competiu, nunca disputou um espaço. E quando um crescia, o outro crescia junto. Claro, quando um tropeçava, o outro entendia, estendia a mão, e esse era o nosso jeito de caminhar juntos. E aí vieram as formações profissionais, as mudanças de rota, as escolhas difíceis. E nada foi no automático, viu? Tivemos que nos adaptar, aprender, recomeçar algumas vezes. E sabe de uma coisa? A Rafaela conseguiu uma boa colocação na empresa onde trabalhava. E isso foi motivo de orgulho e não de insegurança. E ver o crescimento dela sempre me fortaleceu. A gente brindou junto e foi lindo ver ela receber honra por todo o esforço dela. E pouco tempo depois, eu também segui um outro caminho e consegui um emprego em uma outra empresa. E cada um no seu espaço, mas sempre caminhando na mesma direção. E a nossa vida foi se organizando assim, com diálogos internos, respeito mútuo e, claro, muito apoio. E nunca deixamos que o trabalho nos afastasse, pelo contrário, ele nos ensinou a valorizar ainda mais o tempo que tínhamos juntos. E então vieram os filhos. Primeiro foi o Lorenzo e depois a Camila. E eles não chegaram para nos dividir, chegaram para nos ampliar. E trouxeram um novo tipo de amor, sabe? Um amor que nos ensinou ainda mais. E criamos os nossos filhos do mesmo jeitinho que construímos a nossa história. Com cuidado, com união, com um exemplo. E quando Lourenço tinha 5 anos, a nossa vida entrou num período muito difícil, porque ele começou a adoecer com frequência. Era uma enfermidade atrás da outra. E eu e a Rafaela passamos a viver com o coração na mão, com medo de tudo, sabe? Medo de uma febre simples virar algo maior, medo de perder o nosso garotão. E foram 2 anos assim, 2 anos longos, cansativos, cheios de preocupações
E claro, oração. Olha, muita oração. Mas a gente se manteve firme, um ao lado do outro, porque não dava para desmoronar. Um sustentava o outro enquanto cuidávamos do nosso filho do jeito que sabíamos, com amor, com fé, com atenção. Até que um dia Deus ouviu a nossa oração e aos poucos as doenças foram cessando e o Lourenço parou de adoecer. E desde então ele nunca mais teve nem sequer uma gripe. Agora com a Camila a história foi diferente, porque desde pequena a menina demonstrava um temperamento forte, tinha dificuldades em obedecer, era geniosa, questionadora e intensa em tudo. Não era só uma desobediência por maldade, era personalidade. E a gente precisou aprender isso na prática, errando e acertando. E como pais, fomos sendo moldados por ela, entendendo que não dava para criar todos os filhos do mesmo jeito. E com ela era preciso mais paciência, mais escuta, mais firmeza também, porque amor sem limite não funciona. Mais dureza sem afeto também não. Então fomos buscando um equilíbrio e muitas vezes foi cansativo, viu? Exigia constância e união entre mim e a Rafaela, porque nós não podíamos nos dividir. Ela percebia e se deixasse, olha, ela mandava em nós. Mas conforme fomos ensinando e ela foi crescendo, ela também foi entendendo que não podia medir forças com quem era maior do que ela. Bom, a Rafa queria ter mais um filho, mas infelizmente ela teve um problema no útero e não deu mais para ela. Mas mesmo assim, ela não deixou a ideia de ter uma outra criança dentro de casa, porque segundo ela, o seu coração dizia que a nossa família ainda não estava completa. Dizia que deveríamos adotar uma criança que precisava ter um filho de coração. E no começo, eu posso ser sincero, eu confesso que eu tive medo. Não por falta de amor, mas por responsabilidade mesmo, porque eu sabia que adotar não era apenas acolher, era assumir uma história inteira, com dores, com marcas e necessidades que talvez não soubéssemos lidar. Mas a convicção dela era serena, sem posição, sem impulso. Era uma espécie de chamado. E aos poucos eu fui entendendo e me abrindo para a ideia dela. E só então, depois de muita conversa, reflexão e oração, é que demos um passo. E não foi para preencher um vazio, foi para ampliar o que já existia. Era o desejo de amar mais, de oferecer um lar e pertencimento a quem precisava. E ali, mais uma vez, seguimos como sempre seguimos, lado a lado, somando, confiando. Olha, o Lourenço e a Camila estavam empolgadíssimos, mas o Marcelinho não aconteceu da noite para o dia. Bom, cada ano ao lado da Rafaela era maravilhoso. Era paz, tinha dias que eu chegava do trabalho e encontrava ela ali, cuidando das crianças, colocando os dois para tomar banho, conversando com eles, perguntando como tinha sido o dia. E eles falavam, contavam as coisas que tinham feito, e aquilo me preenchia de um jeito que eu nem sei explicar. Eu ficava quieto, sentado por perto, só ouvindo a conversa deles. E não precisava falar nada, porque ver aquela cena já dizia tudo. E o bacana era que eu e a Rafa falávamos sobre tudo. Não tínhamos frescura, não tínhamos meio termo. A gente era do tipo sincerão um com o outro. E mesmo que doesse,
a gente falava e depois a gente se resolvia. E então os nossos filhos chegaram à adolescência, uma outra fase, um outro aprendizado. Vieram as mudanças de humor, as dúvidas, aquela fase infantil foi ficando para trás e com ela aquela dependência total. E tanto o Lourenço quanto a Camila queriam espaço, identidade, respostas que nem sempre a gente tinha. E mais uma vez, eu e a Rafaela precisávamos caminhar alinhados, porque educar adolescentes exigia pulso firme. E tivemos que aprender a ouvir mais do que falar, a orientar sem impor e estar presente mesmo quando eles pareciam não precisar. E sabe de uma coisa? Nem sempre foi fácil. Teve desgaste, preocupação e mais preocupação. E como toda fase que se inicia, ela também acaba, a gente voltou a respirar em paz. E foi nesse tempo que também tudo aconteceu. Recebemos um telefonema pedindo que fôssemos conhecer uma criança. Ele não era mais bebê. Tinha por volta dos 4, 5 anos de idade e fomos todos, eu, a Rafaela e os nossos filhos, a família inteira. Olha, não era curiosidade, era responsabilidade, porque a gente sabia que aquele encontro poderia mudar tudo e por isso precisava ser vivido com verdade, sem fantasia, sem ilusão. E durante o caminho fomos conversando e a Rafa acabou falando que a criança estava vindo justamente quando a nossa família estava mais consciente. O Lourenço e a Camila estavam preparados para aquele momento e tudo fluiu muito bem. E quando finalmente conhecemos o Marcelinho, foi impossível não sentir algo diferente. Ele era um menino esperto, atento a tudo, com um olhar vivo, inteligente e curioso, daqueles que não ficam calados diante de nada. E não demorou muito para que ele se aproximasse mais do Lourenço e demonstrasse interesse pelas mesmas coisas. Ele queria saber se ele gostava de jogar bola, como era a nossa família, como era a nossa vida. E nada nele parecia forçado. Olha, não era um menino quieto demais e nem excessivamente expansivo. Era assim, natural, e o Lourenço se soltou com ele. Os dois começaram a conversar e o meu filho prometeu ensinar a ele a fazer uns dribles, coisa de menino. E sabe, como esperado, ele veio para nossa família. E quando chegou em casa, recebeu também o amor da Camila, que tinha sido mais fechada. Mas com o tempo, ele se tornou o irmãozinho favorito dela. E foi só alegria ter novamente uma criança depois de muito tempo correndo pela casa, me ligando, pedindo para que eu comprasse um carrinho que ele tinha visto na TV. Olha, o Marcelinho tinha vindo para causar, mas causar coisas boas. E eu amava quando ele me ligava e dizia: "Paiê, compra um carrinho de remoto para mim." Ele não sabia falar controle remoto, era muito fofinho. E foi nesse período que algo novo começou a acontecer dentro de mim. Um sentimento que eu não procurei e que desde o início eu fiz questão de não alimentar. Eu amava minha esposa, sabe? Respeitava a nossa história e sabia exatamente onde estavam os meus limites. E ainda assim, sentir não é algo que a gente escolhe. O que a gente escolhe é o que faz com aquilo que se sente. E eu não pensei 2 vezes. Olha, na empresa onde eu trabalhava, muita coisa aconteceu.
Pessoas saíram, outras chegaram, setores foram reorganizados e no meio dessas mudanças me colocaram para trabalhar diretamente com a Tânia. E desde o começo ficou claro que ela era uma mulher inteligente, rápida, daquelas que entendem tudo com pouca explicação, tinha facilidade, raciocínio ágil, uma postura firme e a convivência diária acabou criando uma sintonia imediata. Não era flerte, não era intenção. Era algo parecido como quando a gente reencontra um velho amigo e percebe que a conversa flui assim, sem esforço. E sabe, trabalhar com ela era leve, exigia respeito, parceria e uma compreensão quase que automática das tarefas e dos desafios que nos eram colocados. Bom, e foi aí que eu precisei ficar atento a mim mesmo, porque mesmo sem atitudes erradas, eu percebia que algo se movimentava aqui dentro. Não deixei crescer. Olha, eu não alimentava os pensamentos. Eu não deixei espaço para imaginar possibilidades. E sempre que a mente tentava ir além, eu trazia de volta para a realidade, para minha casa, para minha esposa, para minha vida que eu tinha construído com tanto cuidado. E eu lutei, viu? Eu lutei contra o sentimento, lutei em silêncio, porque eu sabia que eu não podia errar com a Rafaela, com o pedido que a minha mãe fez, tanto para mim quanto para o meu irmão. Eu não podia fazer aquilo que o meu pai fez com a gente. E sabe de uma coisa? Eu não errei. Segui firme, mantendo distância emocional, preservando limites e, claro, respeitando tudo aquilo que era sagrado para mim. E algumas batalhas, olha, elas não são visíveis. Elas acontecem por dentro. E eu me lembro que uma vez ela chegou em mim e ficou assim, bem pertinho. E eu sentindo o perfume dela, o meu coração sem entender muito bem. Foi uma tremida. As minhas pernas pareciam até que estavam ficando dormentes. E quando ela olhou para mim dentro dos meus olhos, eu senti o que ela sentiu. E veio direto ao meu encontro. E aí, aí eu me levantei e fui tomar uma água. E depois eu fui ao banheiro e lá eu me ajoelhei e pedi para Deus arrancar qualquer dúvida de dentro de mim. Tirar qualquer tentativa de roubo nos meus sentimentos. E sabe, eu até chorei e nem senti mais vontade de voltar ao trabalho, mas como eu não tinha esse poder de ir embora, eu voltei para a sala e terminamos o projeto. Bom, e em casa a minha esposa percebeu que havia algo diferente e eu não sei dizer como, porque eu lutei para não demonstrar absolutamente nada. Mas a Rafaela sempre me conheceu por inteiro e ela sentiu, se aproximou de mim e quis entender o que estava acontecendo. E ali eu soube que eu não podia mentir. E eu olhei bem dentro dos olhos dela e disse que havia algo acontecendo dentro de mim, que eu mesmo não estava entendendo. E não tentei esconder, não tentei minimizar. Eu sentei com ela e abri o meu coração. Contei que eu nunca tinha me envolvido com aquela pessoa, que nunca tinha ultrapassado nenhum limite, que nunca tinha me permitido sonhar com algo que não fosse com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. Mas também não neguei a bagunça interna que estava acontecendo naquele momento. E a Rafa, ela ouviu tudo. E o mais bonito
é que ela confiava em mim, acreditava que eu realmente nunca tinha atraído, que nunca tinha cruzado a linha, mas deixou claro que a confiança não andava junto com confusão prolongada e que eu precisava era organizar a minha casa interior. E depois disso, ela se levantou e foi cuidar dos nossos filhos como sempre fez. Não teve sina, não teve escândalo, foi maturidade, teve limite. E aquilo doeu mais do que qualquer discussão teria doído. E eu fiquei ali, sozinho, sentado na área gourmet da nossa casa, e ali eu tomei uma decisão importantíssima. Cuidar do que eu tinha de mais importante, que era a minha família. E no dia seguinte, eu fui para uma igreja. Para mim, não importava qual. Eu só precisava conversar com Deus. Eu precisava de silêncio, de um lugar que eu pudesse me escutar sem interferência. E foi então que eu vi uma igreja católica com as portas abertas. E entrei sem pensar muito. Olha, me sentei num daqueles bancos duros. Não tinha quase ninguém, talvez 3 ou 4 pessoas espalhadas. Havia um silêncio, mas um silêncio diferente. Era um silêncio que batia na alma, que apertava o peito e obrigava a gente a encarar o que estava evitando. E ali, sem ninguém me observar, sem precisar parecer forte, eu fiquei. E sabe, eu não fui pedir nada complicado. Não fui negociar, eu fui me colocar inteiro. Com confusão, com medo, com amor, com responsabilidade, tudo junto naquele banco duro, naquele silêncio quase que sagrado. E então eu percebi que a minha luta não era contra um sentimento, mas a favor da minha família, da minha casa. E aquilo mudou tudo em mim. Porque depois disso eu me posicionei no trabalho. Eu não precisei anunciar nada nem criar conflitos. Eu apenas mudei a minha postura. E quando a Tânia me convidava para almoçar ou para tomar um café, eu sempre encontrava uma desculpa. Olha, eu não fui grosseiro, eu nunca faltei com respeito. Mas deixei de ser tão disponível. Eu coloquei limites onde antes havia facilidade. E acreditem ou não, depois que eu enxerguei com clareza que a minha família estava acima de qualquer coisa, as coisas começaram a se alinhar. E como num passe de mágica, levaram a Tânia para um outro departamento. Disseram que ela também tinha potencial para liderar, que precisava crescer em uma outra área e colocaram um novato para trabalhar comigo. E eu dei glória, não porque alguém tinha saído, mas porque eu tinha escolhido o certo, porque Deus tinha honrado uma decisão que foi tomada por dentro antes de acontecer por fora. E em casa, com a Rafaela, eu não precisei explicar nada. Ela viu no meu olhar, na minha presença inteira, no meu coração. E não foi preciso conversas longas, viu? Nem justificativa. E uma dica, quando um homem coloca a casa em ordem, isso parece no jeito de andar, de falar, de estar. E ali eu entendi que fidelidade não é só evitar o erro, é escolher todos os dias aquilo que vale a pena preservar. E eu escolhi a minha família. Hoje, os nossos filhos mais velhos já estão formados, seguindo seus caminhos com responsabilidade e consciência.
Viver isso traz uma sensação de dever cumprido. O nosso caçula, o Marcelinho, está entrando agora na adolescência. E talvez por já termos passado por tudo isso antes, estamos lidando bem com essa fase. Assim, sem desespero, sem rigidez excessiva. E outra, ele também é um menino tranquilo, seguro, sabe onde quer chegar e, segundo ele, disse que quer ser engenheiro, igual a nós. E aquilo me tocou, olha, me tocou mais do que qualquer reconhecimento profissional, porque ali eu entendi que o maior legado que a gente deixa não é o que fala, é o que vive. E ele não escolheu a profissão por obrigação, escolheu por referência. E quando eu olho para nossa história, para tudo que atravessamos, eu vejo que seguimos fazendo a mesma coisa desde o começo. Caminhando juntos, ajustando as rotas, protegendo a casa e cuidando do que realmente importa. Porque no fim das contas, é isso que sustenta uma família. E o que eu quero dizer é que nem todo conflito nasce de uma traição. Às vezes nasce de um sentimento inesperado que aparece sem pedir licença e testa aquilo que a gente diz valorizar. Sentir não faz ninguém fraco. Fraco é quem transforma o sentimento em desculpa, porque existem batalhas que ninguém vê. Elas acontecem aqui, dentro da gente, no pensamento, no coração, e é ali que se decide o tipo de pessoa que vamos ser. E não é no aplauso, é na escolha diária, invisível, que ninguém fotografa. Fidelidade não é só não trair o corpo, é proteger a casa por dentro, é colocar limites antes que o limite precise ser imposto. É saber a hora de se afastar mesmo quando seria mais fácil ficar. E sabe, amar de verdade não é viver de emoção constante, é compromisso, é decidir, mesmo cansado, mesmo confuso, permanecer onde faz sentido. E família não se sustenta porque é perfeita, mas porque alguém em algum momento escolhe cuidar do que é precioso em vez de alimentar o que é passageiro. E se você está confuso, cansado, tentado ou dividido, olhe para o que você construiu. Olha para quem caminha com você e pergunte a si mesmo, não o que dá mais emoção agora, mas o que ainda merece ser preservado amanhã.